juntos. Vamos adorar a Ele.
Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé. Boa noite, povo santo que vai morar no céu. Vamos nos colocar de pé. Será que você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Ah, tá fraco. Será que você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Nós estamos aqui muito alegres, porque está acabando mais um ano, gente. Isso é um motivo de grande vitória. Será que você pode olhar para essa pessoa e dizer: você é um vitorioso? Porque você permaneceu de pé neste ano de 2023. Amém? É um motivo de muita alegria. Meu coração salta de alegria. Hoje eu acordei e eu fui pro meu quintal assim, eu falei: Deus, mais um ano se passou e eu estou aqui com saúde. Estou aqui para poder bendizer o teu santo nome, para poder estar respirando esse ar. Obrigada, Senhor. Eu já comecei o meu dia agradecendo a Deus. Então eu gostaria de te convidar nessa noite a nós iniciarmos este momento de culto, né, da virada, agradecendo ao Senhor. E eu gostaria que você começasse a agradecer aí do seu lugar, pela sua casa, pela sua família, por este ano que se passou. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas comece a agradecer aí do seu lugar. Sabe que você pode fechar os seus olhos nessa noite? Agradeça ao Senhor. Agradeça pelas lutas. Agradeça, Senhor, pelas vitórias. Agradeça pela vida daqueles que vieram para a sua vida neste ano. Agradeça pelas novas amizades. Agradeça pelas pessoas que você ajudou durante este ano. Agradeça. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, porque o Senhor foi aquele que me sustentou durante esse ano. Obrigada, Senhor, porque eu creio em cada palavra que foi direcionada à minha vida, e eu creio que a minha vida foi transformada esse ano. Em nome de Jesus, comece a agradecer pelas curas, pelos milagres, pelas provisões, pelos livramentos. Quantos livramentos o Senhor te deu esse ano? Quantas provas de amor o Senhor fez por você esse ano? Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, porque o inimigo tentou, mas ele foi frustrado mais uma vez. Porque hoje eu estou aqui para celebrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovarem em nossas vidas todos os dias deste ano de 2023. Oh, meu amado, com seus olhos fechados, eu gostaria de liberar uma palavra sobre você. O Senhor quer te convidar à comunhão hoje. Ele não quer que você seja um telespectador apenas vendo o movimento, mas Ele quer te convidar para a mesa, para que você possa comungar, para que você possa estar em comunhão. Então, quando nós estivermos num momento de adoração nesta noite, eu gostaria que você entregasse o seu melhor. Não é para provar nada para mim, para o pastor, para alguém que está aqui. Não. Mas é para que você possa estar na mesa, comungando com o Mestre. Seja bem-vindo, Senhor. Nós estamos dispostos a entregar o nosso melhor nessa noite, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Será que você pode dizer: Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória? O Senhor é digno, Senhor, de toda honra, de toda glória. Aplauda Ele. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor.
Então nós gostaríamos de convidar vocês a participar deste momento de adoração, mas não como um telespectador, mas como aqueles que fazem parte da comunhão. Então, abra mesmo o seu coração, cante alto, celebre, porque nós estamos aqui para celebrar e começar este novo ciclo com alegria. Porque 2024 é o ano da colheita! Glória a Deus! Entrai por suas portas com ações de graças. Declare. E nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou prova. Você é a prova viva do amor de Deus. Celebre! Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, ela se cumpre nas nossas vidas. Aleluia! Declare a palavra de Deus. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Declare. E de geração em geração Ele é fiel. Agora vejo vocês. O Senhor eu sou o Senhor é bom, Ele é tão bom. Eu sou o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aplauda o Senhor.
Nós estamos aqui no meio de sobreviventes. Quantos aqui sobreviveram ao caos, sobreviveram aos livramentos, sobreviveram às perseguições? Nós estamos aqui para contar a história e dizer que nada pode parar a igreja do Senhor. Você pode declarar de seu lugar? Nada pode parar a igreja do Senhor. Amém? Então vamos cantar juntos conosco? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Assim na palma. Estamos de pé. Declare. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nós estamos de pé. E o que? Não caminhamos pelo que vemos. Aleluia! Que o que nos move é o que nós temos. Oh, nação santa. Você é a igreja. Somos a igreja. E o que? Vivemos com fé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Oh, nação santa, somos a igreja, vivemos com fé. Esse é o nosso lema. E estamos de pé. Olha só. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Você está aqui. Aleluia. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos. Declare. Pelo que é, Senhor, o que nos move é o que? É o que nós, aleluia, nação santa. Declare, igreja, somos, vivemos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que temos, e o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos com fé.
A perseguição não parou. Declare, o Coliseu não parou. Se alegre. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. Ah, glória a Deus. O inferno não pode prevalecer em nome de Jesus. Determine, esse ano vai ser o ano do avanço. Ninguém pode parar A igreja do Senhor. A perseguição não parou. A igreja do Coliseu não parou. A igreja dos leões não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar. Vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Receba essa palavra no seu coração nessa noite. Confie no Senhor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez, com toda a nossa fé, nós queremos declarar neste novo ano, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Olha só o que vai acontecer com o inimigo a partir de agora. Olha só. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto o nome não há. Jesus é mais forte. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é forte. Tudo Ele pode. Mais alto o nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto o nome não há. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Grandioso, grandioso em nosso Deus, em seu eterno e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez, feche os teus olhos e declare isso com toda a sua fé. Confiando em nosso Deus, nada nos parará. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos
nós não seremos abalados, Senhor. Nada que vem contra as nossas vidas prevalecerá, porque a nossa confiança está em Ti. O mundo, eles podem confiar em carros, cavalos, em imagens, mas nós confiamos em Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E os inimigos cairão, eles cairão ajoelhados, porque o nosso Deus é mais forte, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus pode todas as coisas. E nós declaramos nessa noite que nós estamos aqui como uma igreja profética para declarar o reino do Senhor, o reino de Deus prevalecendo e os inimigos caindo, os inimigos fugindo, porque a presença do Senhor será muito grande. Em nome de Jesus, eu gostaria de convidar você a começar a orar em línguas aí de onde você está. Não foi à toa o Senhor ter te trago aqui nessa noite. O Senhor está colocando uma nova capa sobre as suas costas, porque Ele está entregando autoridade sobre você, igreja, para determinar a vontade de Deus. Apenas a vontade de Deus. Aramachere cantaramaraias. Oramachere cantaramaraias. Oh, aleluia. 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 Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Aleluia. Isso aqui não é nada sobre nós, não é nada sobre esse som. É tudo sobre Ele. Oramachere andaramaraias. Aleluia. Ora bababashiri andarabanaya sou. Ora manaseri cantarabashiri andarabás. Oh Senhor, é muito bom estar na Tua presença. Ora masheri andarabassuri cantarabanaias. Se renda ao Senhor, você não precisa de uma música, você não precisa da minha voz, você tem o Espírito Santo aí do seu lado. Então clame. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui neste lugar, meus amados. Ele só precisa ter o teu coração. Ora mamashiri andarabasuri cantarabasso. Ora mashiri andarabas. Ora mashiri andarabassu. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, Senhor, obrigado pela Tua presença neste lugar. A Ti todo louvor, toda honra e glória. Somente Tu és digno agora e todo sempre. Diga comigo, amém. Assim seja, assim será. Olha para quem está do seu lado. Diga boa noite para essa pessoa. Dê um aperto de mão, um abraço. Diga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no altar eu estou sem retorno, né? Tá, beleza. Eu me guio pela caixa da frente. A gente vai tentar equalizar essa situação. Enfim, estão bem? Diga, vou ficar melhor. O povo de Deus tem que ter uma linguagem de fé, amém? Diga, eu vivo por fé. Eu não me movo pelo que eu vejo, ouço e sinto. Eu ando pela palavra. Por isso, em Cristo Jesus, sou mais que vitorioso. Amém? Queridos, muitas vezes tudo conspira contra, mas, por outro lado, em tudo dai graças. Amém? Só da gente estar aqui é uma vitória muito grande. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amados, enquanto o pessoal tenta equacionar aí estas questões relacionadas ao nosso som, eu vou ministrando para vocês.
Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Hoje é o culto da virada. E como é importante para Deus os pequenos começos. A palavra diz que nós temos que valorizar os pequenos começos, as pequenas coisas que acontecem, porque tudo aquilo que um dia vai se tornar grande, começa pequeno. Muitas vezes começa inexpressível, mas vem a misericórdia, a graça, a bondade, a generosidade, o poder de Deus e transforma toda e qualquer situação em nossas vidas. Porque o objetivo do Senhor, quando nos abençoa, é de que cada um de nós glorifique o seu santo nome. Amém? Precisamos ter um coração agradecido para reconhecer que Deus é Deus e tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Qual é a nossa tendência? É de olhar para o ano de 2023 e pensar só naquilo que não foi bom, naquilo que foi triste, naquilo que não contribuiu de certa forma com a nossa vida de acordo com as nossas expectativas. É muito interessante porque quando nós buscamos a Deus, nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos. É assim ou não é? Nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos. E muitas vezes Deus não vai responder a tua oração, porque Ele não vai fazer aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. E o que é se submeter à vontade de Deus? É chegar no dia de hoje e dizer assim: Deus, eu não sei como é que vai ser, mas eu quero confiar totalmente em Ti e quero colocar a minha vida completamente nas Tuas mãos. Porque muitas vezes nós buscamos a Deus de forma limitada. Nós dizemos que confiamos nele, mas na verdade esta confiança não é total. É uma confiança limitada. A palavra diz que nós devemos confiar em Deus. A palavra diz que nós devemos crer na sua palavra, nas suas promessas. Nós devemos, num dia como este, dizer: Deus, eu te agradeço por tudo aquilo que tu fizestes, por aquilo que tu fazes e por aquilo que tu farás na minha vida, em nome de Jesus. Este culto, que é o culto da virada, é um culto especial que marca sua entrada no ano novo de joelhos na presença de Deus. Este culto foi tradição na igreja no passado. Enquanto muitos entravam o ano novo com os mais variados rituais, com crendices e superstições, você consagra os seus últimos minutos do velho ano na presença de Deus, agradecido pelas lutas. Você é capaz de dizer: Senhor, obrigado pelas lutas. Olha, eu vou te falar uma coisa. Outro dia eu vi um post onde o Stallone estava todo arrebentado, uma foto lá do Rock, quando ele era lutador de boxe, mas arrebentado. Aí estava escrito: que venha 2024. Amados, nós precisamos ter bom humor para poder entrar no novo ano. Você percebeu quantas pessoas pessimistas têm conversado com você? Pessoas que são negativas, derrotistas. Pessoas que muitas vezes, se você permitir, vão roubar a tua fé. Preste atenção,
lutas nós sempre tivemos, continuaremos a ter. Por outro lado, Deus continuará sendo Deus, se revelando ainda mais com grande poder na nossa vida para nos abençoar e dar livramentos. Amém? Então, o servo de Deus, ele não deve reclamar daquilo que ele viveu. Muito pelo contrário, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Profeticamente, amados, entre mortos e feridos, todos se salvaram. O diabo fez de tudo para você não estar aqui, mas você está. Como a Leice falou agora há pouco no louvor, nós somos os remanescentes. Aqueles que perseveraram em Deus e continuam pela misericórdia, firmes. Amados, eu sei como que o diabo é. Ele chega e se levanta. É só... Aleluia. Não sei, hein? Parece que o outro está melhor. Tenta melhorar aqui. Põe uma cena para mim, pelo amor de Deus. Aleluia. Hoje vocês viram que é o som do céu. O som do céu, quando para tudo, só continua a gente. Sabe por quê? A gente não precisa de estímulo externo. É ou não é? O que importa, e isso é a verdadeira adoração, sabe? Aquele momento que você está arrebentado. Aí, de repente, você começa a louvar a Deus, vem uma voz e diz assim: por que você está louvando? Ele não merece louvor. Por que você está adorando? Ele não merece adoração. Olha para a tua vida, o que você está vivendo. Você está passando pela pior fase da sua vida até hoje. Aí você pega e chega e diz: cala a boca, diabo. Porque eu amo a Deus não pelo que Ele faz na minha vida, mas pelo que Ele é. Amados, nós estamos aqui de passagem. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Então, muitas vezes o estímulo externo que nós temos é o silêncio das pessoas que se afastam, nos abandonam, nos deixam vir as costas. Muitas vezes Deus prepara um momento para você ficar sozinho. Aí Deus diz: é você e eu e você agora. Agora você vai me conhecer. Antes você não me conhecia, mas agora você vai me conhecer face a face, cara a cara. Lembra de Jó? Jó, ele era bem sucedido na vida, muito rico, conhecido em todos os lugares. A sua fama chegava longe. Ele tinha uma família linda. Aí o diabo chega e se apresenta diante de Deus, e Deus diz para ele: você conhece o meu servo Jó? Olha que ironia. Parece que Deus desafia o diabo, provocou o diabo. Aí o diabo diz: eu conheço. Ele é quem é porque ele tem de tudo. Ele é próspero, ele é rico, ele é abundante, ele tem saúde, ele tem uma família bonita, ele tem muito dinheiro, ele tem amigos. Aí Deus disse: você pode tocar em tudo, menos na vida dele. Por que Deus falou isso? Porque existem fiéis na terra, fiéis que não vão se vender, que não vão se render, que não vão abandonar a sua fé verdadeira, legítima. Hoje em dia, amados, tem muita gente que está negociando a fé. As pessoas são movidas por propostas e não por propósito. Hoje estão aqui, amanhã já não estão mais. E nós precisamos tomar cuidado com as vozes que ouvimos. Eva caiu porque ela ouviu uma voz errada no jardim do Éden. Cuidado com a voz que você ouve.
porque tem voz que não é de Deus. O diabo sempre vai conversar com você na primeira pessoa, e você pensa que é você conversando com você, mas aquela mensagem não vem da parte de Deus. O diabo ele vai fazer de tudo para você negar a eficácia do evangelho. O diabo vai fazer de tudo para te esfriar espiritualmente, roubar a tua fé. Sempre foi assim. Onde está o teu Deus? Preste atenção, onde sempre Ele esteve, cuidando de perto de mim. E a maior ingratidão que nós como filhos e filhas de Deus podemos fazer é dizer assim: eu passei pela luta sozinho, eu passei pela peleja sozinho, Ele me abandonou, Ele me deixou, Ele esqueceu de mim. Ainda que uma mãe que amamente esqueça de cuidar do seu filho, o Deus que você serve nunca esquecerá de você. Eu não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então nós temos que olhar para as lutas e dizer assim: Senhor, eu não pensei que ia vencer, mas venci. Eu estou aqui, às vezes com arranhões, luxações, torções, arrebentados, mas a gente chega aqui e diz: a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? É assim que funciona, porque o exército de Deus ele é formado por valentes e não por covardes. Você já viu um valente morrendo? Ele morre com dignidade. Um covarde, com medo de perder a sua própria vida, ele renuncia à fé. Então nós precisamos, em nome de Jesus, entender o que é uma luta, um combate, uma guerra, um enfrentamento. Mais do que isso, é quem está conosco. O Senhor diz: eu vou na frente. A palavra diz: do Senhor é a guerra. Preste atenção, não tem luta que você não vai vencer em 2024. Aí tem gente que diz: pastor, 2024 vai ser pior ainda. Não quero saber se vai ser pior ou se vai ser melhor. Eu quero declarar que eu vou vencer, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Então precisamos agradecer pelas lutas. Diga aí um pouquinho, fala com Ele, diga: obrigado pelas lutas, Senhor. Eu pensei que não ia chegar até aqui, mas cheguei. O Senhor cuidou de mim, o Senhor me deu força, ânimo, coragem, estratégia, poder. Obrigado pela fé que o Senhor me emprestou, por isso não esmoreci. Amém? Precisamos agradecer a Deus pelas vitórias, porque tem gente que só fala de luta, parece que não teve nenhuma vitória. Amados, quantas vitórias nós tivemos? Quantas vitórias nós tivemos? Eu gostaria que você pensasse em algumas aí. Tem gente que não está vivo para contar história, não está mais aqui, mas a gente está. E como que a gente vive? Reclamando, murmurando, choramingando, blasfemando, estressado, perturbado, endemoniado. Como que a gente vive? Sabe, a vida deve ser leve para a gente. Você pode estar passando pela pior fase da tua vida, conserva serenidade. Sabe por quê? As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: ele tinha tudo para estar revoltado, mas ele está em paz. Sabe por quê? Paz para nós não é um sentimento. Diga isso: paz para mim não é um sentimento. Diga: paz para mim é uma pessoa. Paz para mim é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Eu não dou a minha paz como o mundo vou dar. O mundo não conhece esta paz. O mundo não pode te dar esta paz. Por isso que a Bíblia diz que esta paz vai tomar conta do nosso coração.
e do nosso entendimento. Quando de repente a gente olha ao redor e diz assim, não tem resposta, não tem saída, não tem solução, mas existe paz dentro de nós. Você fica tranquilo, sabe por quê? Você confia. O meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Então pensa um pouquinho aí nas tuas vitórias. Diga, eu não tive só lutas, eu tive vitórias também. Diga, por isso eu me alegro. Amados, eu vou conversar com vocês. Vocês dizem para mim assim, pastor, eu não tenho o que comemorar do ano de 2023. Sabe por quê? Porque você está olhando só para aquilo que o diabo está te mostrando. Aí eu digo, irmão, você não está com uma doença terminal, uma doença mortal, você está com saúde. Irmão, você tem uma ceia para comer daqui a pouco. Você tem pessoas que você gosta, quer bem e ama do seu lado. Você tem uma família bonita. Você tem empregado. Você está virando o ano, mas graças a Deus está tudo bem com as pessoas do seu convívio. Você não está internado hoje num hospital. Você não está num cemitério. Você não está em casa, impossibilitado de comer, de beber, vegetando. Amados, nós temos motivos para glorificar o nome desse Deus. Ah, pastor, eu não tenho peru. Glória a Deus pelo frango. Ai, pastor, eu não tenho pernil. Glória a Deus pelo que tem. Preste atenção. Quem faz o banquete é você. Eu lembro que eu fui na casa de uma senhorinha da nossa igreja. Ela falou assim, pastor, eu queria convidar você para almoçar comigo. E fui. Aí quando eu cheguei lá na casa dela, eu me sentei à mesa. E ela colocou uma panelinha lá de arroz. Colocou lá outras coisas. Aí uma saladinha, um arroz, um suquinho. Nem lembro se tinha suquinho ou não. Aí ela falou assim, pastor, eu queria que você fizesse uma oração pelo nosso banquete. Amados, eu olhei para aquela panelinha encardida em cima da mesa, só com arroz. Uma saladinha pobre em cima da mesa. Eu não me lembro se tinha suco, vamos dizer que tinha água. E ela chega e ela diz, pastor, o senhor pode agradecer por esse banquete? Dentro de mim, eu estava em conflito. Eu falei, se essa irmã tivesse me dito, eu tinha trazido mistura, eu tinha passado, comprar uma maionese, um refrigerante, alguma coisa. Para ela era banquete, não por aquilo que estava sendo servido na mesa, mas por aquele que estava se assentando à mesa conosco, e não era o pastor, era Jesus. Jesus precisa se assentar à mesa com você. Tem mesas que Jesus não se senta. Justo na hora de comer, a família começa a brigar, se desentender, xingar, praguejar. Preste atenção, a mesa é sagrada, é uma hora linda, onde nós nos confraternizamos, onde nós temos comunhão, onde nós glorificamos o nome do nosso Deus. Sabe, a minha visão mudou a respeito daquele dia. Sabe por quê? Olha, pode ser simples o que você come, mas você, no teu espírito, deve estar desfrutando da vida com alegria. Imagina se aquela senhorinha sentasse à mesa e ficasse, pastor, me desculpa, porque não tem nada para comer, eu estou passando necessidade, a coisa está tão complicada, pastor, eu não tenho dinheiro, cortaram minha aposentadoria, estou sofrendo por demais,
estou doente, ninguém cuida de mim. Ela podia ter feito isso, mas ela abriu a boca: pastor, o senhor pode fazer uma oração e agradecer pelo banquete? Amados, na frente dela eu não desabei, mas quando eu entrei no carro, segurei no volante, eu coloquei minha cabeça em cima da direção e comecei a chorar e dizer: Deus, eu sou pastor, eu achei que eu sabia o que era ser grato, me perdoa porque eu sou ingrato, me perdoa porque eu não sei agradecer, porque eu não reconheço o que o Senhor faz. Aquela senhorinha, aquela velhinha disse que era um banquete. Nós somos assim, irmãos. Nunca nada dá bom. Tua mesa está cheia, você vai dizer: eu ia fazer tal coisa e não fiz. Era para eu ter cozinhado tal coisa e não cozinhei. Era para... Para! O importante são as pessoas que se sentam à mesa com você. E o principal, Jesus precisa se assentar à mesa junto. Às vezes a gente quer estar cercado de pessoas, mas Jesus não está ali. Aquelas pessoas não têm um coração em Deus. Aquelas pessoas vivem para elas, são individualistas, egoístas, estão ali só anestesiando a alma. É uma alegria passageira, temporânea, momentânea. Precisamos agradecer pelas lutas, pelas vitórias, pelas derrotas. Mas pastor, agradecer pelas derrotas? Posso falar uma verdade? Muitas vezes as derrotas ensinam mais para nós do que as vitórias. As derrotas nos abatem, e muitas vezes nós precisamos ser abatidos. Tem gente que só se aproxima de Deus em momentos de crise. Quando tudo está bem, a pessoa ela não busca Deus. Quando ela tem prosperidade, ela não honra Deus. Quando ela está vivendo um momento de bênção, por isso que a palavra diz: não se esqueça de Deus. Quando você prosperar, quando a tua vida mudar, quando você for abençoado, nós precisamos entender que quando olhamos para 2023, quais foram as lições aprendidas. Agora tem uma diferença de lições aprendidas e lições praticadas. Nem tudo aquilo que você diz que aprendeu, você pratica. Preste atenção, precisamos ser melhores para alcançar o que Deus tem para nós. Porque parece que com o passar dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, nós nos tornamos piores, amargados, azedados, curtidos. Então há uma diferença das lições aprendidas. Quais as lições que você aprendeu? Não estou falando daquelas que por conta de um trauma, um complexo, um tormento, e que marcou negativamente você de repente se fechou, se isolou, vive agora uma vida reprimida. Não. E as lições praticadas? Eu quero ser como Jesus, eu quero fazer como Jesus, eu quero olhar para as pessoas com um olhar de amor, não mais de julgamento, apontando os dedos, criticando. Eu preciso ser grato pelas lutas, pelas vitórias, pelas derrotas, lições aprendidas, lições praticadas, pelas conquistas. Preste atenção. Quais foram as tuas conquistas? Diga: as minhas conquistas não foram conquistas minhas, foram conquistas de Deus para mim. Amém. Teve um ano que me marcou muito. A nossa igreja era na Avenida Eusébio Savaio. E eu estava passando do lado do supermercado Juruna, que ficava do lado de um posto de gasolina. Ali no lava-pés. E quando eu passei, tinha um rapaz enfiado dentro do latão de lixo e uma criança segurando uma sacolinha do lado.
Aí eu passei e disse: oi, meu amigo, como é que vai? Ele falou: tudo bem, graças a Deus. O cara está mexendo numa lata de lixo. Ele disse: tudo bem, graças a Deus. Se fosse você, Deus me abandonou, Deus me largou, tem que catar comida no lixo, se eu quiser sobreviver. Ele disse assim: tudo bem, graças a Deus. Eu falei: por que você está mexendo o lixo? Ele disse: eu estou procurando para ver se tem alguma coisa aqui que dá para eu pegar, porque eu estou desempregado, não consigo emprego, eu não sou da cidade. E eu não gosto de pedir nada para ninguém, não por orgulho. Eu disse: você não tem nada em casa? Ele falou: não, não tenho nada. Se você quiser ir lá em casa olhar, eu te levo. E a criança do lado, eu não me lembro se era uma criança ou tinha uma outra. Aí eu parei o carro, falei: deixa tudo aí, entra no carro, eu vou te levar a fazer uma compra. O rapaz dentro do carro, ele começou a orar e dizer: obrigado, Senhor, eu sabia que o Senhor ia cuidar de nós nessa virada de ano. Era tipo assim, dia 30, sabe? Aí ele dentro do carro orando, eu perguntei: você é servo de Deus? Ele falou: sou sim, varão. Eu falei: o que você pensa quando você está mexendo no lixo? Falei: nessa hora eu só agradeço a Deus, porque Ele me deu uma família bonita, você vai conhecer. Porque eu tenho um braço forte para trabalhar, não arrumei emprego ainda, mas vou arrumar. Eu agradeço a Deus, eu fico orando, eu falo: Deus, que eu encontro alguma coisa boa dentro do lixo. Imagina isso. Aí você reclama, você já orou para pedir para Deus encontrar alguma coisa boa dentro do lixo? Aí a gente foi, fez a comprinha. Eu falei: compra o que você quiser. Ele falou: não posso abusar, irmão. Eu falei: eu não falei para você abusar, eu falei para você comprar o que você quiser. Eu me lembro que aquele menininho deu um sorriso e faltava um dentinho. Ele olhou para o pai dele como se: Deus respondeu, né, pai? Deus mandou ele. E ele disse: é um anjo, ele é um anjo, meu filho. Eu falei para você que Deus manda anjo. A gente come, deixa sobra, joga no lixo, desperdiça. Aí fui lá na casinha dele, muito simples, não tinha quase que nada. Quando a mulher dele viu a comprinha chegando, ela ajoelhou no chão e começou a orar em línguas. Aí você diz: pastor, por que Deus permite os crentes passar por momentos como estes? Deuteronômio 8 diz que Deus permitiu tudo o que permitiu com o povo hebreu quando eles saíram do Egito, para provar o que estava no coração deles. Talvez se fosse eu e se fosse você, a gente fosse reprovado. Mas esse homem não, ele estava lá agradecendo a Deus, orando: Senhor, que eu encontro alguma coisa boa aqui dentro. Ele tinha pego a cabeça de repolho, amados. Imagina passar o Réveillon com a cabeça de repolho. Uma mão, uma parte estava estragada, outra parte estava amassada, outra parte parecia que estava boa. Esse dia eu falei: Deus, eu quero te agradecer, porque eu nunca tive que fuçar lixo.
Uma vez eu passei por uma fase muito difícil da minha vida. Aí, de madrugada, me deu fome. Aí fui dar uma olhada lá no forno, para ver se tinha alguma coisa para comer. Eu era pastor solteiro ainda. Aí não tinha nada. Aí eu lembrei, falei, minha mãe guardava pão no reservado aqui do forno, na gaveta de baixo. Quando eu olhei, eu tinha escondido lá uns pães velhos. Aí tinha um ratinho em casa. O Herman. Eu falei, ele deve ter passado por aqui. Mas aquilo que não me mata me deixa mais forte. Não tinha azeite, eu joguei óleo. Joguei um sal. E foi meu banquete naquele dia. Amados, nós precisamos compreender o que é isso. Outro dia, já faz um tempo, o Everaldo compartilhou comigo e nós choramos juntos. Ele passava por uma fase difícil na vida dele. O vizinho estava fazendo churrasco do lado da casa dele, aquela fumaça, parece que o diabo manda tudo para dentro da casa, né? Picanha, fumaça, fraldinha, aquela fumaça que vem, né? Alcatra. Daqui a pouco o vizinho passa um prato cheio de carne para ele, do outro lado do muro. E hoje, a gente está melhor na vida. E a gente não sabe agradecer. Eu não tenho roupa para ir na igreja. Mas meu Deus do céu, o guarda-roupa está cheio. Toda mulher faz isso, né? Não tem roupa, ai meu Deus, não tem roupa para ir para a igreja. O guarda-roupa lotado. Tinha uma irmã da igreja, ela tinha 53 pares de sapato. Eu falei, a irmã parece uma centopeia. Homem assim, ele tem o chinelo, um tênis e um sapato, está tudo certo. Minha mulher não, ela é... Como é que está o tempo hoje? Hoje é um sapato. O sol está forte. Então tem que ser esse aqui. O sol está fraco, tem que ser esse outro. Está nublado, então esse aqui. Amados, quais foram as tuas conquistas? Quais foram as tuas superações? Está aqui a Sabrina e o Tiago. São tantos filhos, às vezes foge. Depois do Covid eu fiquei meio lerdo, viu? O Tiago. Amados, eles tiveram um testemunho lindo na vida deles. Eles bateram um carro. Eles podiam ter ficado paraplégicos. Podiam ter morrido. Tinha uma criancinha de menos de 1 ano dentro do carro. A filha. Sabrina ficou sem andar. Tiago ficou sem andar. Cada vídeo que eu via na internet da Sabrina dando os primeiros passos me alegrava. Ela tentando descer escada, subindo. Ela teve que operar a bacia, o fêmur, né? Que fraturou. O mesmo Tiago. Uma das coisas que a Sabrina falou que marcou o meu coração foi: eu vou fazer de tudo, pastor, para colocar o meu marido de pé. Ele vai andar novamente. Chegou uma hora que ela tinha mais fé do que todo mundo, né, Tiago? E ela fazia contatos, ela conversava, ela era incansável, ela era de oração. Amados, o negócio era tão sério que ele colocou uma prótese e teve rejeição, teve que tirar. Estava tendo complicações sérias. E ela continuou orando para Deus fazer um milagre. A igreja orando. Sabe o que foi que aconteceu? A empresa do caminhão
que se envolveu no acidente, não foi culpa dele, do motorista de caminhão. Eles presentearam com a prótese. Eu só sei que os procedimentos e o preço normal chegava quase a 50 mil, né, Sabrina? Era muito alto. E o que Deus fez, gente, foi assim sobrenatural. E quando eu cheguei lá naquela garagem, Tiago, e olhei o carro, eu falei, é milagre eles estarem vivos. Porque foi algo assim assustador. Quando a gente colocava a cabeça dentro do carro, a gente sentia o espírito de morte. Aí você perfeito, meu filho, trabalhando. Deus já deu um carro bonito para você, melhor do que aquele. Te colocou de pé. Tem essa esposa intercessora, batalhadora, vencedora, abençoada do teu lado. Essa família linda. Outro dia eu me emocionei quando a Sabrina postou lá o salão dela. Era assim, agora está assim. Obra do meu marido. E o marido, com aquele talento todo, pintou, repaginou e deixou tudo lindo. Amados, glória a Deus porque a gente está aqui, amém? Diga glória a Deus porque eu estou aqui. Superações. Se é de repente outra pessoa, Sabrina, joga a toalha, chuta o balde, entrega os pontos, porque só vocês sabem o quanto foi difícil para vocês. A gente tem ideia, mas só vocês sabem. Das noites mal dormidas, que não podia se virar na cama por conta da dor. E o diabo falando na mente o tempo todo. Não vai se levantar mais, não vai andar, não tem jeito. Acabou. Por isso, nunca duvide. Nunca duvide. Creia. A palavra diz assim, Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Amém. Novas descobertas. De repente você se redescobriu. Está fazendo novas coisas. Eu me emocionei com o testemunho da Fábia. Levanta a mão aí, Fábia. Ela colocou aqui no projeto de vida dela, ano passado, que queria fazer um curso superior ou um curso técnico. Ainda escreveu lá, segurança do trabalho. Ela está fazendo o curso segurança do trabalho e já está estagiando. E é estágio remunerado. Amados, faça o teu projeto de vida, deposita aqui. Você vai ver o que vai te acontecer. O céu tem grandes coisas preparadas para você. Decisões tomadas. Muitas vezes você foi forçado a tomar algumas decisões. O fim de algumas alianças. E com o fim dessas alianças vem novas alianças. Acima de tudo, porque permanecemos firmes na fé, ligados ao corpo de Cristo, a igreja e a videira verdadeira. Em tempos difíceis, pós-pandemia, o inimigo tentou calar, fechar e destruir a igreja. Muitos fraquejaram e se afastaram, não fazem mais parte da família de Deus, não porque foram desligados, mas porque se desligaram, se distanciaram, esfriaram na fé. Com isso criaram sua própria teologia, sem caminhar com os irmãos, o mais triste, sem pertencer à família de Deus. Essa nova teologia estabelece, tomo minhas decisões, não preciso de Deus, da igreja e de um pastor. Faço o que eu quero sem culpa. Deus quer que eu seja feliz,
e como Pai não me condena. Deus criou todas as coisas para eu desfrutar. Não existe limite, porque eu sou livre. As doutrinas que eu seguia eram humanas, e agora sei que Deus me aceita como eu sou. Vou para o céu, porque vivo na graça. Se o teu coração não te condena, tem de paz com Deus. Isto é hipergraça. É o avesso da verdadeira graça. O diabo vem para desfigurar aquilo que Deus estabeleceu como bênção, para tornar a bênção em maldição. O pior laço é aquele que a pessoa pensa que ainda é de Deus, que está em Deus, que permanece na comunhão, firme na fé, vivendo para si mesma, achando que Deus é que precisa dela. Alguns irmãos me dizem: pastor, depois da pandemia, eu agora sou membro da igreja online. Ela vai para o céu online. Sabe, pastor, eu assisto os cultos pela internet. Tenho vários pastores e vários mentores, mas quem é que responde pela tua alma? Porque a Bíblia diz que o pastor é aquele que vai responder pela sua alma. Na ceia, eu pego lá um pedaço de biscoito Tostines, água e sal, um gole de groselha, e eu ceio. Eu pego meu dinheiro e compro uma cesta básica para um pobre. Deixa eu te falar, quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro na cabeça de Jesus, Judas falou mesmo: por que não pega esse dinheiro e dá para comprar comida para os pobres? A igreja, ela precisa ser sustentada. Jesus representava a igreja. Jesus tinha os discípulos e Jesus tinha a sua comitiva. Olha só o que é que diz em Mateus, Marcos, Lucas 8:1. Olha o que diz. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade. Andar de cidade em cidade é caro, não é? Diga, se for frequentemente é. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então, olha só, para que Jesus fizesse isso, ele precisava ser patrocinado. Alguém tinha que investir, alguém precisava bancar. E olha só, era ele e os 11 que iam com ele. E olha, eu vou te falar uma coisa: crente come. Crente jejua, mas depois que ele entrega, ele pede perdão por conta da gula. Olha depois. E algumas mulheres, diga algumas mulheres, não precisavam de muitas, algumas já era o suficiente. Algumas mulheres já faziam muito bem este papel. E algumas mulheres que haviam sido curadas, quer dizer, elas eram gratas a Deus, elas foram curadas. Elas eram gratas a Deus. Elas foram libertas de espíritos malignos, elas eram gratas a Deus. Elas foram curadas de enfermidades, elas eram gratas a Deus. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Imagina só, essa mulher foi tão grata, que acompanhou Jesus por todo o seu ministério, da qual saíram dela 7 demônios. Continua. E Joana, mulher de Cusa, uma mulher importante, procurador de Herodes, Susana e muitas outras o serviam com seus amados. Naquela época a mulher não trabalhava. Ou seja, elas abençoavam o reino de Deus com as ofertas dadas pelos seus maridos. Olha a importância, amados, de uma mulher de Deus, intercessora da obra, que não só ora, mas faz a obra acontecer. Obrigado. A palavra continua sendo verdade quando diz, 1 de João capítulo 2, versículo 19.
saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são todos nossos. Mateus capítulo 15, versículo 13, diz assim: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes, diz a minha tradução. Obrigado. Encerro aqui a palavra, para dizer para você, que só pelo fato de você estar aqui, é porque Deus preparou este encontro. Deus, Ele convida, mas você é quem diz sim ou não para o convite. Vocês se lembram da palavra quando ela fala da grande ceia? Foram convidados para o banquete, e alguns se excusaram e disseram: eu comprei um terreno e preciso dar uma olhada se a metragem dele está certa. Eu comprei um animal e preciso dar uma olhada se ele é perfeito. Me casei e não posso ir para este banquete. Me dê por escusado, ou seja, me desculpe, me perdoe, mas eu não vou. Aí Jesus diz: vá por todos os lugares, pelos becos e valadas, e encontre, traga os coxos, os mancos, os surdos, os cegos, os aleijados, ou seja, traga os imperfeitos, porque aqueles que se julgam perfeitos dispensaram o meu convite. E Jesus encerra esta parábola dizendo que no grande dia eles não vão participar da Santa Ceia do Senhor. Eles terão os seus nomes riscados do convite. Amados, eu não sei se você já pegou o seu projeto de vida. Se você ainda não pegou, nós temos o kit que está preparado na entrada da igreja. Pega este kit e leva para sua casa. Você não vai preencher o projeto de vida de uma hora para outra. Você vai ter pela frente alguns dias para você orar e jejuar, para Deus confirmar no teu coração aquilo que você precisa colocar ali, porque o teu projeto de vida tem que bater com o propósito de Deus. Porque muitas vezes a gente coloca no papel somente aquilo que a gente quer. E quando você começa a preencher na direção do Espírito Santo, você vai ver que boa parte, se não praticamente, todo o teu projeto de vida vai ser concluído. Então gostaria de falar para vocês que nós temos uma folha colorida. Aquela folha colorida é para você preencher e ficar com você. Todos os dias você vai orar apresentando a Deus o teu projeto de vida. Diga aí, todos os dias. Não é quando eu lembrar, quando der, quando eu achar perdido na bagunça. Não. Você precisa ser disciplinado para poder perseguir o seu sonho, seu objetivo, sua meta, seu alvo, seu propósito. Amém. Você não pode, de repente, fazer metade da lição certa e metade da lição errada. Então diga, todos os dias, eu preciso apresentar o meu projeto de vida ao Senhor. Aí você vai agradecer por cada coisa que você colocou ali e pediu a Deus. Você vai profetizar e chamar as coisas que não são como se já fossem. Aí você tem a folha colorida e tem a folha preto e branco. A preto e branco você vai dobrar e vai trazer, porque no domingo que vem nós colocaremos a urna ali e você vai depositar o seu projeto de vida ali. Preste atenção. Nós precisamos aprender a seguir ordens.
Porque Deus, Ele vai te abençoar debaixo de uma direção. Por que tem pessoa que não ouve mais a Deus? Deus deu uma palavra para você, você não obedeceu. Deus para de falar, até você obedecer. Então, é dia 7, toda a igreja vai se mobilizar. No dia 7, nós vamos trazer o nosso projeto de vida preenchido. E o preto e branco, você vai trazer dobrado. A gente vai fazer uma oração e nós vamos depositar ali, no altar. O ano todo vai ficar aqui. E nós oramos o ano todo pelos projetos de vida e pelos pedidos de oração. Nós temos no kit um plano de leitura bíblica, ou seja, em um ano você vai ler a Bíblia inteira. Como, pastor? Nós te oferecemos um caminho. Você vai ler tipo 5 capítulos por dia. Tipo assim. E vai riscar o que você leu. Aí, no final do ano, você encerra lendo a Bíblia toda. Isso vai ser uma grande bênção para você. Eu converso com pastores que nunca leram a Bíblia inteira. Nós temos irmãos aqui na igreja que já leram a Bíblia 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes, porque nós fazemos isso todos os anos. Você vai ver a diferença que vai acontecer na tua vida se você levar a sério este propósito. Aí depois nós temos ali uma folha de testemunho para você guardar, para preencher no final do ano e para entregar. Os irmãos já estão entregando as folhas com os testemunhos. Se você ainda não escreveu o teu testemunho de 2023, escreve para a gente estar compartilhando com os irmãos. E nós queremos até fazer uma filmagem com alguns irmãos para assistirmos no telão para edificar a nossa fé. Nós temos um imã de geladeira que você vai colar na tua geladeira. Cada vez que você entrar na cozinha, cada vez que você for abrir aquela geladeira, este ano é para nós o ano da... Vocês vão aprender a plantar, cultivar e a colher. Vocês vão ter uma colheita maravilhosa nesse ano de 2024. Creia. Você tem lá um separador de página para colocar na tua Bíblia. Você tem que ler aquilo lá para sair da tua mente e cair no teu coração. São princípios que vão mudar o teu destino. E tem mais alguma coisa? Zerou? Temos um envelope ali dentro do projeto de vida. E aquele envelope é um envelope que nós vamos trazer na ceia para entregar ao Senhor. É a nossa primeira ceia do ano de 2024. Já no próximo domingo, dia 7. Então, você vai colocar ali a sua melhor oferta. Você que vai determinar como é que você vai começar o teu ano. Não é para você fazer de forma automática, mecânica, robótica. Você tem que, Espírito Santo, eu não tenho dizimado, eu não tenho ofertado, eu não tenho semeado, eu não tenho abençoado a tua obra. Eu quero que o Senhor fale no meu coração de quanto é esta oferta que eu devo te entregar. E quando você entende que aquilo que você planta vai determinar a sua colheita, porque Jesus disse, se eu planto pouco, eu colho pouco, se eu planto muito, eu colho muito. Sabe por quê, amados? Imagine você, nós temos irmãos muito sinceros na nossa igreja, diga graças a Deus por isso. Mas por outro lado, nós temos alguns irmãos que por conta de uma ação maligna, elas não conseguem nem dizimar e nem ofertar. E nós precisamos nos libertar deste espírito de avareza, para que nós possamos consagrar a Deus a nossa vida financeira, econômica e material. Porque este dinheiro não vai te fazer falta, muito pelo contrário. Ele vai ser a semente necessária para que o solo rompa, a semente germine, cresça, floresça, dê frutos, e você tenha uma grande colheita neste ano de 2024. Então que em nome de Jesus a tua vida financeira seja impactada, que a tua vida econômica, que a tua vida material, sua carreira, profissão, trabalho, que a sua fonte de renda seja abençoada. Então este envelope está ali para você compreender a importância que é
o início do seu novo ano com o Senhor. Aí você separa o teu dízimo, separa a tua oferta e separa ali a sua semente de amor, a sua oferta alçada, a sua oferta especial. Deus tem cuidado de nós, amados. Nós estamos nesse prédio há cerca de 9 anos, graças a Deus. Eu falo isso pela misericórdia do Altíssimo. Nós nunca atrasamos um aluguel. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus fiel e temos irmãos que amam o reino de Deus. Então, oferta e dízimo não é para quem não ama, é para quem ama. Então, quando você faz a tua parte, Deus vai fazer a parte dele em nome de Jesus. E eu vou orar depois da oferta, pedindo para que Deus possa mudar a tua realidade nessa área e para que você viva o sobrenatural de Deus, porque a vontade do Senhor para você é maior, melhor e superior em nome de Jesus. Amém? Antes de fazer a oração, eu gostaria que vocês separassem para o Senhor o seu dízimo, a sua oferta, a sua semente, aquilo que você quer colocar diante do Senhor. Esta sua oferta está encerrando um ciclo. Estamos saindo de 2023, entrando para 2024. Esta oferta diante de Deus tem uma representação. Então que você, em nome de Jesus, possa compreender isso, possa entender que é importante o início de um ciclo, o meio de um ciclo e o final de um ciclo. Nós temos 2 maquininhas de cartão para você fazer sua oferta. Você pode levantar a mão e pedir um envelope, nós vamos levar este envelope até você. E você pode fazer o seu Pix. Você pode fazer a tua oferta pelo Pix. Já está em tela o nosso Pix, é o CNPJ da igreja, 01 014 097 /1000 ao contrário -54. Eu gostaria que você entendesse a importância profética deste momento na sua vida. Talvez tenha alguma coisa travada, bloqueada, travancada, impedindo você de viver o teu milagre. E muitas vezes esta oferta é a semente necessária para você viver um novo tempo, em nome de Jesus. Separa o teu melhor enquanto nós cantamos este cântico. Vamos ficar em pé, estenda as mãos para cá. Diga assim: obrigado, Senhor, por este momento, onde nós entendemos que a fé também traz a bênção da prosperidade para as nossas vidas. E nós te agradecemos e reconhecemos
por tudo aquilo que tu fizestes em nossas vidas no ano de 2023. E encerramos este ano entregando a Ti esta oferta de amor. Libera, Pai, da Tua bênção sobre as nossas vidas, nossa casa, nosso lar, nossa família, nosso trabalho, nossa igreja. Em nome de Jesus, está abençoado. Amém. Espera aí que você não sai daqui sem cantar uma aqui com esse menino aqui. Espera aí, vem cá. Puxa aí que ele canta aqui, vem cá. Quer pegar ali? Fala aí para ver se está bom esse microfone aí. Vem cá, fica aqui. Cante aí que ele vai. Qual é? Tem alguma sertaneja que vocês cantavam lá, mas de Jesus. Não, mas essa dá também, aquela uma da... Nossa, deu branco agora. Deu branco. Ré maior. Ré maior. Nossa. Vai lá. Eu tenho um Deus Vai. que não vai deixar Vai. essa luta me matar. Junto. O desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Solta, eu Diel. creio. Assim, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Vem. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh,
Odiel é tímido. Obrigado, pode sentar. O Odiel é tímido. Não sei como chegou na Alessandra. É tímido, né, Lê? Não, não. Obrigado, gente, pode sentar. Ou não, vamos ter a ceia, né? A ceia. Deixa eu ver o horário aqui. Vamos fazer a ceia agora. Amém? Que entre os elementos, por favor. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Amém. Esse microfone, amado, já deu o que tinha que dar. É lixo. Agora eu fiquei nervoso. Desde o início do culto tá esse negócio aí. O menino dublando aqui, ele tá cantando para Jesus. Então vamos comprar outro, né? Ele é um empresário bem sucedido. Cada um aqui tem dinheiro. Vamos comprar um microfone novo. Você quer cantar também? Vai comprar o seu também. Ah! Amém. Todos pegaram a ceia. Vamos ficar de pé. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Levante comigo, por favor, os elementos. Pai querido, colocamos diante de Ti estes elementos. O pão sem fermento, o pão ázimo, representa o corpo de Cristo que foi moído por nós. O vinho representa o seu sangue que foi derramado ao nosso favor. Por esta razão aqui estamos como a Tua igreja, para declarar a renovação da nossa aliança. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e queremos que a Tua graça e favor nos alcance nesta noite, em nome de Jesus. Esta é a última ceia que fazemos no ano de 2023 e nós queremos consagrar a Ti este momento, por aquilo que recebemos do Senhor. Obrigado por tudo. A Ti todo louvor, toda honra e glória, hoje e todo sempre,
Diga comigo amém. Para você abrir, se você abre assim é mais fácil, ó. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o pãozinho fica aqui, ó. Tá bom? Aí você pega o pãozinho agora, levanta ele para o céu. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Pode comer do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pode beber do cálice. Diga uma palavra que glorifique ao Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu declaro, Deus, eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Podemos se assentar. Glória a Deus. Pode. Ainda a gente tem 19 minutos. Antes da última oração. Amém? Aleluia. A gente podia, viu, o pessoal do louvor? Aleluia. Vamos subir de novo. Que eu senti de Deus da gente estar adorando nesse momento. Porque a adoração ela rompe. Nós muitas vezes não sabemos orar como convém. Aí nós adoramos, abrimos a nossa boca e adoramos. Vamos ficar de pé. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas
Consagramos, Consagramos todo nosso ser a ti. coroamos, Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, consagramos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. consagramos, consagramos todo nosso ser a ti. Quão formoso Tu és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Vozes. Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A ti, Senhor, todo louvor, toda honra e glória. Somente tu és digno, Senhor. Aleluia. Aleluia.
todo louvor, honra e glória. Obrigado, Senhor, pelo nosso culto, por esse tempo que passamos juntos. Vamos nos ajoelhar para buscar a Tua presença e entrar assim no ano de 2024. A Ti todo louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém. Diga obrigado, Senhor, porque estou aqui. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha salvação, obrigado pela minha cura, pela minha saúde, pelo meu milagre, obrigado pela minha prosperidade. Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor me deu, pelo trabalho que eu tenho, pelas bênçãos que o Senhor me conferiu. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos nos ajoelhar. Pai, neste momento, nós nos ajoelhamos. A Tua igreja se prostra diante de Ti. Os Teus filhos, por toda a terra, em todo o globo, se ajoelham, se curvam, colocam o seu rosto em terra, para declarar o Teu senhorio, porque somente Tu és Deus, não temos outro além de Ti. Somente Tu és Senhor, somente Tu és Salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Te coroamos, Te entronizamos. Estamos aqui declarando nosso amor por Ti. Renunciamos a nossa própria vida para Te servir, para Te buscar. Obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que mora dentro de nós, e que não nos permitiu desistir. Obrigado, porque o Senhor cuidou de nós, porque o Senhor nos amparou, porque o Senhor nos protegeu, nos guardou e nos livrou de toda praga, de toda seta, de todo dardo, de toda peste perniciosa, mortandade que assola ao meio-dia. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso escudo de broquel, a nossa rocha e fortaleza. Tu és o nosso abrigo e o nosso esconderijo. Obrigado, porque o Senhor tem sido a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, da nossa casa, do nosso lar e da nossa família. Obrigado, Senhor. A Ti todo louvor, honra e glória. Obrigado, Pai, pelas conquistas, pelas lições aprendidas, pelas praticadas, pelas superações, pelas vitórias, e por que não dizer também pelo aprendizado, Senhor. O Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Cada um aqui, Senhor, nesta noite, dirige a Ti uma oração especial. Ouve, Senhor, a oração do Teu filho, ouve a oração da Tua filha, ouve, Senhor, o agradecimento, o reconhecimento. Ouve, Senhor, porque para nós este culto é um culto de ação de graças, porque o Senhor tem derramado do Teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, porque perseveramos na Tua presença, continuamos firmes na Tua presença.
Obrigado, Senhor, porque a nossa fé tem sido renovada, porque o Senhor tem nos colocado de joelhos antes de nos colocar de pé. Obrigado porque o Teu Espírito tem falado em nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem nos guiado e nos conduzido. E nós queremos, Senhor, depois desta gratidão pelo ano de 2023, nós queremos consagrar a Ti o ano de 2024. Nós queremos declarar o Teu senhorio. Queremos, Senhor, proclamar a Tua palavra, o ano aceitável do Senhor. Queremos aqui, Senhor, colocar diante de Ti as nossas vidas e dizer que somos dependentes de Ti, que não conseguimos viver sem Ti, que Tu és para nós mais importante do que o ar que respiramos, a comida que comemos, a água que bebemos, a cama onde dormimos, a casa onde moramos, o carro que dirigimos, o trabalho que temos. Tu és mais importante que tudo em nossas vidas. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos. Te agradecemos pelos Teus feitos. Te agradecemos, Senhor, por cada milagre. Te agradecemos porque o Senhor não nos desamparou, nem por um milésimo de segundo sequer. Eu, como pastor, quero agradecer a Ti, Senhor, por estas pessoas que aqui estão, não por conta de uma tradição da igreja, mas por conta da fé que move cada vida, e por esta razão aqui elas estão, com os joelhos dobrados, diante da Tua presença. Recebe, Senhor, cada oração, cada pedido, cada súplica, cada clamor. Eu creio, Pai, que esta noite é uma noite de milagre. Eu creio que nesta noite o Senhor responde, o Senhor fala, o Senhor determina. Obrigado, Senhor, por aquilo que o céu tem preparado para a Tua igreja, em nome de Jesus. Olha para cada irmão que aqui está, por aqueles que não puderam comparecer, por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão em família, por aqueles, Senhor, que neste momento estão ligados conosco, através desta corrente de fé, orando e colocando diante de Ti o pedido, em nome de Jesus. Ouve, Senhor, atende, libera, Senhor, da Tua graça, do Teu poder e da Tua unção, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua bondade, no Teu amor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor deu ordem aos Teus anjos para que eles estejam conosco, e sabemos que este ano vai ser um ano de muitos testemunhos e de uma grande colheita, e o Teu nome há de ser glorificado, porque Tu és fiel. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e todo sempre. Aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Gostaria que vocês pudessem ver o vídeo no telão que nós vamos passar para vocês. Capricha no volume. Chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho dedicado ao Senhor. Juntos cumprimos o nosso chamado profético para alcançar nossa cidade através do Evangelho. Toda a superação foi resultado de muita busca e entrega, movidos por um santo propósito. Levamos a palavra de Deus para muitos lugares e para muitas pessoas.
vimos o poder de Deus se manifestar e operar grandes milagres. Pessoas foram salvas, libertas, curadas, restauradas e alcançadas pelo amor do Pai. Tomamos posse de mais uma parte do território que o Senhor nos deu como herança e declaramos aqui o seu senhorio. Nossa gratidão ao Senhor por cada pessoa tocada pelo seu Espírito, chamada para fazer parte da família Fé Cristã. Pessoas comprometidas com o reino e cuidadoras desta obra através de sua contribuição. Foi um tempo de grandes desafios e muitos testemunhos. Estamos avançando, crendo de forma sobrenatural no cumprimento da vontade de Deus para os nossos dias, confiantes em suas promessas e gratos a Deus por confiar a nós esta missão. Nos preparamos para viver o melhor de Deus. Em 2024, o ano da colheita. E 24, debaixo das bênçãos do Senhor. Aleluia! Quero aqui agradecer a família do Everaldo, essa família linda que está em peso aí. Deus abençoe, amo vocês. Parabéns ao Adriano pelo aniversário e Dona Cida que está fazendo aniversário no dia 1º. Deus abençoe. Tira uma foto aí com teu irmão para postar. E feliz 2024.